Pode ser. Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro O Consolador. Obra ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. Exame da terceira parte denominada Religião. Perguntas de números 332 a 341. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo. Terceiro, amor. Item, perdão. Pergunta 332. Perdoar e não perdoar, significa absolver e condenar? Emmanuel. Nas mais expressivas lições de Jesus, não existem, propriamente, as condenações implícitas ao sofrimento eterno. Como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Os ensinos evangélicos referem-se ao perdão ou à sua ausência. Que se faz ao mal devedor a quem já se tolerou muitas vezes? Não havendo mais solução para as dívidas que se multiplicam, esse homem é obrigado a pagar. É o que se verifica com as almas humanas, cujos débitos, no tribunal da justiça divina, são resgatados nas reencarnações. De cujo círculo vicioso poderão afastar-se, cedo ou tarde, pelo esforço no trabalho e boa vontade no pagamento. Pergunta 333. Na lei divina, há perdão sem arrependimento? Emmanuel. A lei divina é uma só, isto é, a do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência. Já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. Eis porque a boa vontade de cada um é sempre arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo. Na marcha dos seres para as culminâncias da evolução espiritual. Pergunta 334. Antes de perdoarmos a alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? Emmanuel. Quem perdoa sinceramente fala sem condições e ouvida a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Pergunta 335. Quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida. Emmanuel. O perdão sincero é filho espontâneo do amor, e como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Pergunta 336. O culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? Emmanuel. A oportunidade de resgatar a culpa já constitui, em si mesma, um ato de misericórdia divina. E daí o considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Estendendo, todavia, a questão à generalidade das provas, devemos concluir ainda com o ensinamento de Jesus, que o amor cobre a multidão dos pecados. Traçando a linha reta da vida para as criaturas e representando a única força que anula as exigências da lei de Talião, dentro do universo infinito. Pergunta 337. Concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Emmanuel. Cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida. Perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera. Porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Pergunta 338. Por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? Emmanuel. A Terra é um plano de experiências e resgates por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Pergunta 339. Em se falando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? Emmanuel. O ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade, que cada homem alijará de si, com os valores da autoeducação, a fim de que o seu entendimento seja elevado a uma condição superior. Todavia,
na maior parte das vezes, o ódio é o germe do amor, que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. As grandes expressões afetivas convertidas nas paixões desorientadas, sem compreensão legítima do amor sublime. Incendeiam-se no íntimo por vezes no instante das tempestades morais da vida, deixando atrás de si as expressões amargas do ódio, como carvões que enegrecem a alma. Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão. De modo a que jamais as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. Pergunta 340. Perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Emmanuel. Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos. Embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Pergunta 341. Os espíritos de nossa convivência na Terra, e que partem para o além sem experimentar a luz do perdão, podem sofrer com as nossas opiniões acusatórias relativamente aos atos de sua vida? Emmanuel. A entidade desencarnada muito sofre com o juízo ingrato ou precipitado que, a seu respeito, se formula no mundo. Imaginai-vos recebendo o julgamento de um irmão de humanidade e avaliai, como desejaríeis a lembrança daquilo que possuís de bom, a fim de que o mal não prevaleça em vossa estrada sufocando-vos as melhores esperanças de regeneração. Em lembrando aquele que vos precedeu no túmulo, tende compaixão dos que erraram e sede fraternos. Rememorar o bem é dar vida à felicidade. Esquecer o erro é exterminar o mal. Além de tudo, não devemos esquecer de que seremos julgados pela mesma medida com que julgarmos. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo. Terceiro, amor. Item fraternidade. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, façam a sua inscrição e compartilhem. Boa reflexão e que Jesus abençoe a todos. Deus, Cristo e caridade.